Então vamos lá, vamos começar aqui a parte operacional, né? Então, primeira coisa, vamos criar uma geometria. Então, lembrando, né, a ideia aqui é só realmente mostrar como fazer as coisas, não é necessariamente um equipamento real, tá? Até porque ele é bem pequenininho. Então a gente vai, enfim, vou chamar aqui de separador, mas vou passar aqui do zero, tá? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui vou pegar aqui o plano XY e vou fazer uma geometriazinha aqui, tá? Então, não esquecer aqui de alguma coisa. Um equipamento bem pequenininho, tá? Deixa eu ver assim. Não lembro agora. Enfim, vai ficar um pouquinho diferente, mas no stress. Que a gente já vê outra coisa diferente, né? Bem, vai ficar um pouquinho diferente aqui, mas enfim, a ideia é o quê? Uma entrada aqui, bicos, e vendo como é que vai ser essa movimentação aqui no equipamento, tá? Veja que aqui eu tenho, né, uma superfície e eu vou fazer um setor, né, uma fatiazinha do equipamento. Ele é só para a gente ter uma visão aqui de como é que vai ser o nosso deixa eu só botar aqui 360. Aqui é como é o equipamento, tá? Não, aí em vez de simular isso tudo, né? O que é que eu vou fazer? Aqui vai ter uma face que vai ser uma entrada, né? Eu vou criar uma face aqui e aqui é a saída naturalmente, né? Então eu vou criar aqui um setor. Então para isso eu vou voltar aqui, tá? Vou dar uma voltada aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um ângulo. Enfim, eu posso dividir aqui. Eu fiz com 5 graus, tá? Fiz uma fatiazinha aqui com 5 graus. Tá? Então aqui tá um pedacinho para poder eu fazer a minha modelagem. Ok? Então, eu posso fazer várias coisas aqui. Aqui já vou colocar os name select, né? Então essa aqui vai ser minha saída. Já é um pouquinho diferente aqui do que eu tinha feito, né? Para mostrar a vocês. Tá. Essa face aqui, né? Eu vou chamar de periódico, né? Você bota o nome que você quiser. Você bota 1 e 2, porque para cada face você vai ter um name selection, tá? Periódico 2, ok? Então qualquer coisa que você tiver cilindro que quer simular, né? Só um pedacinho, você usa isso. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz esse setup aqui. Aqui em cima eu vou fazer o seguinte, vou fazer um corte aqui, tá? Eu vou Ô, Ângelo, desculpa aí a pergunta que eu estava anotando aqui. Aquela geometria toda que você mostrou, você fez um corte, não é isso? Para me entender aqui. Não, vê, o que foi que eu fiz, Carlos? Eu desenhei essa face aqui que você tá vendo, né? Eu desenhei isso aqui e eu posso fazer uma revolução, né? 360. Aí eu fiz o 360 só para mostrar para vocês ter uma ideia geométrica do equipamento como um todo, né? Porque aqui você tá vendo só um pedaço, pode ser que fique confuso. Aí eu dei um Ctrl Z voltando, porque eu quero só uma extrusão de 5 graus, pode ser 20, 30, enfim.
Cada vez que você aumenta, né, a seção, você vai aumentar a quantidade de elementos, né? Eu estou fazendo pequenininho aqui porque eu tenho mais ou menos ideia, eu já simulei ontem, e eu sei que roda rápido, né? Pra gente não perder tempo aqui esperando rodar, tá? Por isso que o equipamento é pequenininho. Mas se você for fazer alguma coisa do tipo, né, você desenha só um setor. Isso porque você está levando em consideração que existe essa simetria, tá? Vocês viram lá que eu simulei o equipamento todo lá da torre, mas por quê? Porque o da torre eu tinha uma entrada lateral, né? Então se você tem uma entrada aqui numa face, não dá para você representar isso, né? Como eu tenho uma entrada aqui no topo e uma saída aqui no topo, então eu posso, né, fazer essa simplificação, tá? Lembra que lá o da torre de secagem eu fiz completo, né? Porque tem a entrada, né, lateral, tá? Se ela tivesse uma entrada por baixo e a saída, né, aí eu faria exatamente esse setor para agilizar, né, não ter 4 horas de simulação, tá bom? Mas aqui eu tô... Eu me lembro que aquele no casque tubo, né, aquele nossa simulação, você fez um corte pegando as entradas e saídas no meio, Isso. né? Ali é o seguinte, ali é diferente, ali é uma condição de contorno de simetria, né? Eu cortei ao meio, né? É isso aqui, o trocador de calor, né? Então eu vim, cortei ao meio, porque eu entendo, né, que eu tenho uma simetria, ou seja, o que for rodado aqui de um lado vai se replicar, espelhar. Esse aqui é o que? É periódico, né? Então ele vai espelhar girando, né? Como diz a história. Tá? Só que o trocador não dá para fazer desse jeito aí que eu estou fazendo agora, por quê? Porque eu tenho uma entrada aqui e outra aqui, né? Não dá para fazer no 360. Então, você tem que olhar sempre no 360 o termo, a questão de simetria, tá? Então tem que ter esse cuidado quando a gente vai fazer. E dependendo do escoamento, você nem pode fazer simetria, porque o escoamento ele não tem simetria, né? O equipamento pode ter uma simetria mecânica, né? Porque basicamente é quase tudo um cilindro, né? A geometria base, mas internamente ele não tem uma simetria. Tá? Se você olhar ali aqueles separadores, né? O pessoal desenha ele todo, por quê? Porque você não tem exatamente, você não pode garantir que cortando ao meio de um lado vai ser igual do outro, né? Então isso pode ser uma simplificação errada, né? Mas enfim, é estudar cada caso, né? Aí aqui eu fiz só isso aqui porque eu sei que a entrada vai ser aqui no topo, a entrada de ar, e aqui eu vou ter uns bicos, né, aspergindo partículas, né, de água. Ok? Aí aqui eu vou só fazer o seguinte, aqui eu tenho que criar porque aqui é uma face única, tá? Então eu queria criar uma região aqui, né, para representar um inlet, né, porque isso aqui tudo não vai ser um inlet, né, vai ser a abertura total, né? Enfim, eu posso... Deixa eu ver se dá certo aqui. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou pegar essa face aqui e vou fazer esse desenho aqui. Digitar V aqui para ficar de frente para mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso aqui, ó. E vou fazer como se fosse um diâmetro aqui, ó. De 10 milímetros, tá? Então, eu só estou simulando esse pedacinho, mas ele é uma entrada de 10 milímetros, né? Então, eu vou fazer isso, tá? E eu vou fazer isso aqui agora. Tá? Eu vou cortar aqui. Fazer um trim. Queria cortar vocês. Posso fazer isso aqui também. Essa coisa de CAD, né? Vou fazer isso aqui. Aqui eu já tenho 3 pontos, né? Então eu posso usar o arco de 3 pontos, né? Então clico aqui nesse cara, clico aqui nesse e aí eu faço o meu arco, né? Eu queria fazer um arco, né? Tá difícil aqui minha vida. Vou fazer aqui. Aí aqui eu criei a geometria básica do meu
meu arco aqui, transformar isso aqui numa face, né? Então, olhando aqui, ó, eu tenho esse cara, esse cara. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de meu inlet, tá? O inlet, a entrada, ok? Isso aqui, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara, eles são o wall, né? A parede do equipamento, certo? Tranquilo? Bem, essa é a geometria, né? Que é também, a gente fez isso lá no trabalho de Suelen. Trabalho desgraçado para fazer aquilo, mas faz parte da luta, né? Da saga aí, para fazer simulação. Vamos lá, vamos fazer uma malhinha básica, tá? Não vou me ater aqui a fazer malha. Vou mostrar aqui para vocês como é o passo a passo, porque a gente não tem tempo, né? E também fica chato, né? Aqueles setup já é longo, aí fica meio chatinho. Aí esses setups aqui eu recomendo vocês sempre anotarem, tá? Dar o print da tela e guardar. Não é guardar o arquivo, porque o arquivo, por algum motivo de versão, não abre, aí você perdeu todo o histórico da simulação. E outra, vocês quando forem escrever, né, o trabalho, o artigo, a dissertação, a tese, vocês têm que dizer o que é que vocês usaram, né, no setup, enfim. Então vamos lá, vamos aqui fazer um setup básico aqui de malha, né? Um setupzinho básico. Eu vou colocar aqui. Eu vou usar essa malha aqui, né? Vamos ver aqui o que é que ele vai me dar. Não, preciso melhorar isso aqui. Lembrando, né, que aqui eu tenho essas faces onde tem o wall, eu poder fazer um inflation, né? Porque aqui é onde você já sabe mais do que isso aqui agora, né? Mas, enfim, ó, malhazinha pequena, tá? A ideia é ser realmente pequena para a gente rodar rápido, tá? Então, assim, você já sabe o que tem que fazer aqui, né? Teria que fazer um inflation aqui, camada de prisma, né? Calcular o Y plus aqui para o modelo de turbulência. A gente já sabe todo esse ritual aí que a gente tem que seguir, né? Aqui, como é um tutorial, né? Uma coisa rápida aqui, o importante é mostrar as novidades, que é a interface periódica que a gente vai colocar e o escoamento muito fácil. Ok? Então, vamos lá. Setup. Pronto. Então vamos fazer aquelas coisas mais básicas que a gente já conhece, né? Vamos configurar aqui o domínio, né? Essa é uma análise em regime permanente, tá? Para ser rápido aqui. Mas se você estiver decantando alguma coisa, separando, né? Você tem que simular em regime transiente, tá bom? Então vamos fazer aqui o setup. O que é que nós vamos ter aqui? Vou colocar 3 diâmetros diferentes de partículas, tá certo? Então vai ter ar e água, tá? Então veja, quando você olha aqui no Base Settings, né, você tem o Location, que é a minha fatia, tá? Eu estou dizendo que isso aqui é um domínio fluido, tá certo? E vai ter ar. Então eu vou ativar aqui os efeitos de flutuação, tá certo? Porque é um equipamento que é de separação e eu preciso deixar isso ativado, tá? Vou colocar aqui 1.2, né? 1.18, né? Vou deixar 1.2 aqui. Então, isso aqui seria o que a gente chama de fase contínua, tá? Então, eu tenho uma fase contínua que vai ser o ar.
Observe que se isso aqui fosse só para preencher com ar, né, então eu teria aqui Fluid Models, capa Epsilon, que a gente já está acostumado. O que eu vou fazer agora, quando eu vier aqui, veja que nessa região aqui só tem um fluido, fluido 1. Eu vou criar novos fluidos. A partir daqui eu podia ter criado um fluido óleo, fluido alguma coisa, tá? Então eu vou, como eu estou criando partículas dispersas, então eu vou colocar aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá, né? Eu vou chamar de partícula grande, certo? E aí eu vou fazer partícula grande com um modelo que o stroke dele é muito menor do que 1, e aí a partícula vai junto com a corrente, tá? Aí veja que agora eu tô aqui, ó, no fluido grande. Então eu mudo aqui o material, vou dizer que é água, tá? E aqui vem dizer que é fluido contínuo, tá? Eu vou dizer que é um fluido disperso, tá? Aliás, aqui, ó. Aí, ó, um detalhe aqui, tá? Quando eu coloco, qual a diferença de fluido disperso e sólido disperso? Quando você usa essas opções aqui, você está usando a abordagem Euler-Euler, tá? O nosso aqui a gente vai usar Lagrangiano, então eu vou usar o transporte de partícula. Como ela é uma partícula de água, né? Então vai ser partícula fluida. No trabalho de Argo, a gente vai usar as duas coisas, né? Pode ter chuva, pode ter areia, né? Então a gente vai usar um desses dois aqui também, tá? Então eu venho aqui, ó, fluido disperso, ok? Quando eu faço isso, olha o que acontece com o setup agora. Parece um monte de abas para a gente preencher, porque agora eu estou criando, tá? Então aqui, ó, diâmetro da partícula, tá? Eu especifico o diâmetro. Aqui eu posso, por exemplo, trabalhar com uma distribuição de partículas, tá? O cara pode passar para você uma distribuição de partículas. É só ir digitando o valor da partícula de 10, ele cria uma distribuição para você. Aqui o que, é que eu vou fazer, né? Vocês têm micron? Tem. Então eu vou colocar aqui, ó. Professor, Oi. se for só gás, a partícula for de gás, qual seria a opção? Se for a opção de gás é você mudar aqui o fluido, tá? Porque o fluido pode ser gás ou líquido, tá? Aí você mudaria para gás, colocar... Mas a partícula não pode ser bolhas de gás, aí não caberia aí, no caso. Bolhas de ar. É tipo colocar o fluido como a água e ter partículas de bolhas de água. Pode sim. Você pode fazer o contrário. Mas aí você pode fazer o contrário do que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu estou dizendo que o fluido contínuo é o ar e o disperso é a água. Eu posso totalmente fazer o contrário, sem problema nenhum. É só inverter aqui o que é água e o que é opção, água. Né? É só mudar isso aí. Tá? Você consegue fazer. E partículas sólidas, Ângelo? Partículas sólidas, você faz isso aqui, ó. Você vem aqui e muda para essa aqui, ó. Partícula sólida, e aí você escolhe um material que você quer, que é o caso do trabalho de Argo, tá? Que aí eu acho que eu vou fazer semana que vem para vocês, porque acho que talvez não dê tempo, tá? Mas é só alterar e mudar a dinâmica da partícula. Agora tem que lembrar, viu, Suelen, que o teu caso, a gente tem transferência de calor e massa. Então a gente vai ter que criar uma mistura do brometo de lítio e água, porque eles vão estar, uma fase vai estar evaporando, tá? Então a gente vai usar modelo de evaporação, tá? Sim. Tá? É só para, não sei se foi por conta disso a pergunta, mas é só para relembrar, tá? Semana que vem a gente faz com partícula sólida, porque aí eu mostro para vocês a questão da modelo de erosão. Que aí vocês podem usar para um tubo de trocador de calor, para uma superfície de uma pá, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão de coisas que vocês têm interesse, vocês me avisam com antecedência, porque aí eu faço uma coisa pequenininha para fazer aqui na aula com vocês, tá bom?
Professor, só para confirmar, porque eu perguntei aqui no grupo, ninguém respondeu. Tá gravando, né? Tá, deixa eu confirmar. Tá, aqui, ó, bolinha vermelha, tá gravando. Tá gravando, viu? Valeu. Inclusive gravou isso aí. Vamos lá. Então, eita, já tem mudança de fase aqui nas gotas. Aí, ó, partícula. E aqui eu vou especificar o tamanho, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar 1 elevado a menos 6, tá? Que é um micro, né? Eu poderia mudar ali a unidade, mas como voltou, eu vou deixar assim, só para eu não esquecer. Tá? Então essa é a partícula grande, tá? Vou criar novamente um outro fluido. Vou chamar de médio, tá? Veja que ele meio que copia aqui as coisas, né? Mas aí eu vou alterar isso aqui, em vez de fluido contínuo, partícula de fluido, tá? Vou agora colocar o diâmetro da partícula, eu vou diminuir aqui o tamanho, é elevado a menos 5, tá? Uma é com 10 vezes menor do que a outra, tá? Aqui lembrando, e aqui é água, né? Não pode esquecer. Deixa eu só ver aqui, eu não botei nada, né? Aqui eu vou botar 998, tá? Que é a densidade da água. Pronto, ele já copiou aqui pra gente, tá? Pronto. Eu vou criar agora o terceiro bico, né? O terceiro fluido para o terceiro bico. Eu poderia criar um bico só com uma distribuição, uma mistura de, né? Uma distribuição de diâmetro, né? Poderia ter vários diâmetros aí e ele faz a distribuição da partícula, né? Porque às vezes a partícula você não garante, né? Que é o mesmo diâmetro, né? Não dá para fazer isso sempre. Então, você tem um diâmetro médio. Aí se você souber essa distribuição, você coloca, tá? Então, água, lembrando aqui, ó, transporta partícula, diâmetro aqui de 1 elevado a menos 654. Pronto, ok? Isso aqui é o básico, tá? Se vocês olharem, ó, você tem fator de forma, mudança de diâmetro de partícula, tá? Então, cada modelinho desse você tem mais opções, tá? Para você modelar. Bem, criei aqui as três criaturas aqui, certo? Um fluido contínuo, que é o ar, tá certo? Coloquei aqui 3 fluidos, que a diferença deles é só o diâmetro da partícula, tá bom? E aí vamos para os fluid models, tá? Aqui eu não vou ter transferência de calor, tá? Então eu posso deixar isotérmico. Aqui eu quero só mostrar para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem, pode modelar a torre de resfriamento também. Eu tenho isso pronto, né? Eu tenho isso pronto. Eu vou tentar fazer uma torre pequenininha para poder rodar ao vivo aqui para vocês, porque demora, tá? Fluido específico, né? Então, a parte do modelo que eu ativei, né, de flutuação, vai ser por diferença de densidade, tá? Veja que nas partículas eu posso ativar modelo de erosão, tá? Então, na próxima aula a gente vai estar falando um pouco aqui desses modelos de erosão, tá? O que eu já usei foi se não me engano, foi o Tabakov, né? Que é o Fini, não lembro agora, né? Esses outros dois aqui são mais novos, eu precisaria dar uma estudada, ver o que é que eles fazem, tá? Como aqui eu não vou estar vendo a questão da erosão, tá? Então, eu não ativo nada, beleza? Então, só isso, né? Então, veja que as partículas, você habilita o modelo de erosão para ele fazer o cálculo de destacamento na parede, onde ela bater, né, vai sair destacando. E são o modelo específico para cada fluido, tá bom? Agora vamos para os pares. Então, veja que vai ter um par fluido com a partícula grande, fluido com a partícula média, fluido com a partícula pequena, tá? E aí deixa eu só explicar algumas coisas para vocês, né? O acoplamento de partícula, tá? Então, aqui é onde entra a história lá para você calcular o número de strokes, né? Porque
quando ele é totalmente acoplado, né, a partícula ela vai interagir, né, também no fluido, no escoamento, né? Então, estou considerando que a presença da partícula ela afeta o escoamento da fase contínua. Quando eu uso essa opção aqui, on way, né, a partícula ela não vai influenciar no escoamento, tá bom? Então, eu vou deixar aqui. Aqui tem forças de arraste, tá? Porque a partícula está sendo injetada no ambiente, né? E aí, claro, a gente já estudou o escoamento externo aqui na disciplina e tem as forças de arraste, né? Então, aqui eu tenho a opção de Schiller-Neumann, tá? Eu vou deixar essa opção aqui, para esse coeficiente de arraste, mas existem outros tipos também. Aí, claro, aqui é o seguinte, você só usa o que você estudou lá no guia de teoria, né? Porque você tem que saber o que é que cada modelo faz e a própria literatura da ferramenta vai dizer assim, ó, isso aqui é aplicado mais para tal tipo de situação, tá? Não fica brincando com essas coisas sem saber o que está fazendo. Ok? Tá. Aí veja, aí tem essa parte aqui, ó, de colisão. Tá? Eu posso não ativar isso aqui, eu vou deixar ativado só para vocês verem, tá? Porque elas vão bater, né, entre elas e na parede e vai se acumulando, tá? O problema é que você tem que achar na literatura aqui esses coeficientes de estáticos, né, de atrito, né? Isso aqui foi o que Leonardo fez lá no trabalho dele lá com as bactérias, né? Então ele baixou alguns artigos e na literatura tinha valores típicos, né, para simular isso aí. Eu vou deixar aqui coeficiente de restituição 1, ou seja, ela bate como se fosse fica quicando, tá? E depois vocês podem em casa, né, pegar isso aqui e ficar trabalhando em cima desse coeficiente de restituição. Tá? Eu vou deixar ativado aqui. Vou ativar aqui também, tá? Deixar ativado, tá? Só para vocês verem aqui. Então, sempre vão no guia de teoria. Você pega esse nome aqui, joga. Hoje é fácil, né? Você joga ali no YouTube, na internet mesmo, você já pega o link do guia de referência, tá? Porque isso é importante vocês colocarem no trabalho de vocês, né? A equação, o que está fazendo. Bem, veja que eu criei, né? Só recapitulando, criei os 3 fluidos, né? Especifiquei que um é ar e os outros são água, e são fluidos dispersos, né? Então ele já entende que são partículas. Aqui é o geralzão, né? Não vai ter transferência de calor. Eu teria que fazer a conta, saber se ia ser laminar ou turbulento, né? Aqui eu vou ter a flutuação por diferença de densidade, né, de massa específica. Aqui é o acoplamento das correntes entre o fluido e os pares aqui, tá? Então eu posso ativar quebra de partícula, colisão, tá? Depende da minha aplicação. E aqui eu vou agora criar pontos de injeção. Só que esses pontos de injeção eu vou colocar exatamente como se fossem os bicos, tá? Então, deixa eu só clicar aqui fora, que é melhor que a visualização, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou criar um bico, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e criar aqui o grande, né? Posso vir aqui e chamar de grande, tá? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai simular aqui para mim Então eu venho aqui agora, ó, e preencho esse cara aqui. Então aqui eu tenho o tipo de injeção, cone, esférico, tá? Vou colocar cônico, tá? Aqui eu posso mudar aqui, ó, full cone, aquela história que eu estudei lá, né? Point cone, cone vazado, tá? Em forma anelar. Eu vou deixar aqui o cone, tá? E aqui o centro da injeção, ou seja, é a região onde eu vou, tá? Onde eu vou fazer a injeção. Eu não tenho aqui mais ou menos a distância aqui, não decorei isso aqui,
né? Senão eu teria que abrir lá e anotar. Mas eu vou fazer assim, você clica aqui, ó, e vem com o mouse aqui, mais ou menos nessa região aqui, ó, e dá um clique, aí ele pega essa coordenada aqui nessa face, tá? Aqui, né, na direção, veja que o eixo Y, né, ele tá... Eita, caramba. Já vai dar diferente aqui. Deixa eu só voltar para cá, para ele não... Eu já marquei aqui o centro da injeção, né, como se eu tivesse ali o ponto. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, o Y, né, tá positivo na vertical, então eu venho aqui, ó, e coloco isso aqui. Vocês entendem que se eu colocar aqui, vai inclinando o bico, né, eu posso ter ele na diagonal, enfim. Eu posso mexer aqui nos componentes, né, mas aqui eu quero ele assim, injetando na vertical e para baixo. Aqui eu vou colocar a velocidade de injeção, colocar uma velocidade baixa. Aqui é o cone do ângulo, está 25 graus, eu posso colocar 45, 30 graus. Tem gente que só estuda isso, tá? Spray, tá? O cara estuda tipos de spray para as mais diversas aplicações, tá bom? Aqui o número de posições de partículas que eu vou injetar, eu vou colocar aqui 100, você pode colocar 500, 1000. Lembrando que quanto mais partículas você bota, demora mais um pouco a tua... E aqui eu vou colocar, né, a vazão. Vou pegar aqui uma vazão que eu tenho aqui de cabeça. Acho que é... Lembra que isso é quilos por segundo, né? Tem que fazer a conta bem direitinho, tá? Acho que é isso aqui. Se não for, vai dar zica aqui. E aqui é aquela história de especificar o diâmetro, né? Você pode especificar aqui também. Desencargo de consciência eu vou colocar aqui também. Preencher aqui. Então eu fiz o primeiro cone, tá? Em vez de dar um OK, você pode fazer isso. Ó, dar um Apply. Veja que ele aparece aqui, ó. A posiçãozinha dele, ó. Tá vendo? Você vê aqui, ó. Ele tá mostrando aqui pra gente, ó, como vai ficar, tá? Isso é uma representação de como vai ficar a injeção, tá bom? E aí eu vou criar os três, ó. Vou criar mais outro aqui. Vou chamar de médio, tá? Aí no médio eu vou pegar o médio. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar mais ou menos aqui, tentando distribuir, né, entre a entrada, aqui mais ou menos nessa posição, cartesiano aqui menos 1, a mesma coisa, velocidades iguais, né? Eu coloquei 0,1, né? O ângulo é o mesmo. Vou colocar 100 partículas. Aqui eu vou colocar menos 5. E a vazão, né? Tô com medo dessa vazão aqui. Eu posso estar errando aqui alguma coisa. Não me lembro, né? Pronto, vou aplicar aqui só para ver onde ele vai ficar. Obviamente isso aqui, se você tiver a coordenada direitinho, você digita aqui, tá, gente? Aqui eu tô chutando aqui, porque o objetivo é mostrar como fazer as coisas, né? E vou fazer aqui o médio, né? O pequeno, né? Ontem eu fui... Enquanto eu estava assistindo o jogo do esporte ontem, eu estava fazendo isso. E aí, a única coisa que aproveitou da noite foi fazer isso, né? O esporte lascou-se lá, perdeu. Ô, Ângelo, vai uma pergunta aqui para a Suelen agora. Esses dados de entrada, você tem que ter, ou você pega na literatura, ou você pega de um dado real? Não, boa pergunta, Carlos. Veja, eu vou dar o exemplo da torre. A torre de resfriamento, eu tenho uma vazão de água que entra na torre. Tá? Aí, veja, eu tenho a vazão total, né? Então, eu tenho lá, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho 1 kg por segundo de água entrando na minha torre. Aí eu pego no catálogo do bico, né? Eu tenho que buscar o bico. Aí o catálogo do bico, do fabricante do bico, ele te dá
qual o tipo de cone que ele te dá, o ângulo, tá? E a vazão do bico. Aí, tipo, se eu tiver 10 bicos, né? Então eu vou pegar 1 kg por segundo dividido pelos 10 bicos. Aí eu vou ter exatamente essa vazão máxima por bico, tá? Então, por exemplo, no exemplo da torre, a gente fez a conta dessa forma, essa informação. Agora, o bico mesmo você tem que pegar com o fabricante, tá? Se não tiver, aí, claro, você vai na literatura, tá? Se a gente não tiver essa informação, tá? E aí, claro, se não tiver, você vai propor uma, porque como você tem os dados reais, né, para comparar, né, e ver se aquelas bases e premissas, né, que você assumiu, elas estão dentro de uma realidade aí que você está imaginando, tá? Mas é basicamente isso que a gente fez no da torre, tá? Então esse valor aqui de vazão é um valor que eu tinha aqui, né? É bem pequenininho porque o bico ele tem uma vazão pequena, tá? Opa, tá faltando alguma coisa? Já tem isso aqui. Tá faltando uma besteirinha aqui que eu não tô vendo. Ah, o número, a posição, o tipo. Eu não tô vendo aqui o que é que tá faltando. Que estranho. O que é que tá faltando aqui? Então, vamos lá. Dá para não confundir aqui, ó. Grande com grande, médio com médio, pequeno com pequeno. Engraçado, né? Ele fez aqui grande, médio, médio, grande nada, pequeno. Ah, tem que desabilitar aqui, ó. Aí pequeno, pequeno, médio, não tem nada, grande. Ah, porque aqui tem que ter cuidado, ó, porque injeção grande eu estou pegando só o fluido grande e configurando. Para médio e pequeno, nada. Médio, aí eu venho aqui, tá aqui preenchido, não tenho nada de grande nesse bico, nesse aqui. Aí no pequeno, não tem grande nem tem médio, né? E só o pequeno, tá? Porque se você clicar aqui, ele vai pedir informação que tá faltando, é por isso que eu não tava vendo. Ele criou, tá? Tem que ter esse cuidado aí. Então, beleza. O que é que acontece? Porque eu posso pegar nesse mesmo bico e dizer que ele vai ter grande, médio e pequeno aqui, jogando aqui, né? Eu posso ter uma distribuição no bico, tá? Eu posso fazer isso. Aqui eu estou forçando que esse cara vai só com um tipo de partícula, né? E isso você pode fazer, você tem um ajuste do bico, né? Como aquela bico de mangueira, né? Que a gente ia aguar as plantas, né? Você vai lá, mexe, você pode ter o tipo de cone, o tamanho das gotas, né? Um exemplo bem caseiro, né? Bem, esse foi, ó, o setup. Veja que é um setup que demora mais, né? Enfim, tá? Então, mas essa é uma sequência, né, que você fazendo aqui. Pronto, veja que isso aqui é só o domínio, né? Domínio. Falta o quê? Os inlets, os outlets, o wall e a interface, tá? Eu vou fazer aqui. Essa é uma das novidades. Agora aqui não tem muita novidade, que é o inlet
certo? E aqui eu vou botar que esse cara também tá com a mesma velocidade de entrada, tá bom? Pronto. Vamos ok aqui. E um outlet também. Outlet, certo? Pronto. Outlet. Pronto. Ok. Isso aqui a gente já sabe fazer. E o último, o wall, certo? No sleep wall, blá 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 blá. Só isso. Ok, pronto. Coloquei a parede, certo? Agora interface. Aí é onde a gente vai criar agora esses caras aqui, ó. Aí você clica aqui em interface e você vai inserir uma interface, tá? Vou chamar aqui de periódico. Nessa interface periódico, né, você vai dizer o tipo de interface. Você pode ter interface sólido, fluido, fluido. No caso aqui é fluido, tá? E aqui eu vou ter que colocar o domínio, tá? Então eu vou ter só ter um domínio aqui. E qual é a região? A região é aquela que eu coloquei, ó, periódico 1, tá? Na interface do lado 2, default domain, e aqui eu vou colocar periódico 2, tá? É só e simplesmente isso que eu vou colocar, tá? Cadê? Acho que aqui não tem mais nada. Não, só. Aqui eu vou colocar o tipo, né? Cadê? Onde é que eu coloco aqui? Aqui, ó. Interface modo, né? Então aqui eu vou colocar o quê? Rotacional, tá? Tem ele translacional. Você pode simular um feixe de tubos. Tipo, 200 tubos. Aí você pega só uma fileira e deixa ele periódico, tá? Translacional. E aqui, periódico rotacional. E aí você tem que ter cuidado, ó, qual é o eixo da coordenada? É o eixo Y, tá? Cuidado aí. Tá? Então, isso aqui é para você simular essa interface. Tá bom? Veja que eu tenho 3 tipos de interface. A rotacional, a translacional, que é o feixe de tubos, eu posso fazer isso. E tem uma geral, que é quando eu quero fazer a interface de transferência de CHT. Tá? Então, dou um apply aqui, um OK. E beleza. A parte de controles, né? Eu vou deixar padrão, deixar rodar só 100 interações, tá? Não vou colocar aqui para verificar a velocidade, vou deixar bem simples aqui. Porque a novidade era o que? Era criar a interface, tá? No caso aqui é uma interface periódica, e colocar os bicos, né, com um escoamento multifásico com partícula dispersa no fluido principal. Beleza? Então era basicamente esse o setup, ok? Então aqui eu estou usando a injeção de partículas com o modelo lagrangiano, tá? Pronto, fechou aqui. Eu vou agora aqui na solução, vou botar o bichinho para rodar. O que eu fiz ontem, né? Rodou em 4 minutos, tá? Vou rodar aqui. Start run. Então vai rodar aí. Essa luz vai. Então. É. Que legal. Dá pra ver? Ai, dá pra ver. Dá, tô te vendo aqui. Sim. Aí você quer
Sim, aí aqui é o normal, né? Aqui é uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Veja que iniciou, né? Olha o partícula, ó. Tá vendo? Ele já vinha calculando aqui o domínio. Depois que ele tem alguma coisa calculada do domínio, ó, aí na interação 10 ele joga as partículas. Tá certo? E aí aqui ele vai mostrando. Então, vamos ver aqui o que é que vai dar, tá? Esperar aí um pouquinho. Aproveitar para tomar uma água. Mas já ele termina, uns 4 a 5 minutos, tá? Ok, então vejam que é bem mais demorado do que as coisinhas que a gente tem feito aqui. E aí você leva isso para um equipamento real, né? Então é aquela coisa que você joga na sexta, vai passear, no domingo à noite ver se deu certo. Dependendo da máquina, né? Ou do caixa que você tem. Professor, nesse tipo de exemplo de escoamento multifásico, o senhor aconselha deixar o resíduo, continuar deixando ele em 10 a menos 4? Veja, eu numa primeira rodada, eu gosto de fazer assim, sabe, Sueli? Antes de ativar o multifásico, eu rodo, por exemplo, eu poderia rodar isso aqui, só o escoamento do ar. Quero ver o tempo, quero ver como é que tá coerente, o resíduo tá legal, tá dando um resultado legal. Aí eu ativo o multifásico, porque aí eu já tenho ideia. Pô, o monofásico durou 1 hora, né? Enfim, aí eu tenho uma ideia de tempo, tá? Eu não rodo tudo de uma vez. Aqui eu tô fazendo porque eu já testei. Por sorte, né? Eu tava fazendo esse tutorialzinho aqui para mostrar para vocês. E por sorte ficou pequeno, deu certo, é o que eu quero mostrar. Ó. Deu 3 minutos, tá vendo? Tá? Mas assim, minha sugestão para o teu trabalho é roda aquilo ali agora com esse periódico, né? Você agora, quando acabar a aula, já vai testar isso aí, ver se dá certo. Aí eu faria isso, tá? Jogaria uma corrente de ar. Depois, vou colocar agora um bico ou dentro daquela entrada lá, botar já, por exemplo, água. Como se eu estivesse só vaporizando água. Aí faço o teste. E depois que eu rodo tudo, não, tá funcionando. Aí, porque assim, aí eu vou agora testar o bromento de lítio. Por quê? Porque se der alguma coisa errada fisicamente, eu sei que o monofásico deu certo, o multifásico com água deu certo, é algum problema do bromento de lítio que eu preciso resolver, porque senão você não sabe exatamente o que é que errou, tá? A análise combinatória de parâmetro aqui de uma simulação dessa, você pode enlouquecer e não saber o problema, tá? Então, assim, eu faço por partes, né? É a minha sugestão. Aqui eu estou fazendo uma vez só, mas isso aqui eu já tenho experiência de outras simulações e fiz um negócio bem pequenininho, né? Que se der erro, eu rodo novamente, entendeu? Faço, tá? Peça pra mamãe. Tá claro isso aí, gente? Qual é a ideia? Professor, assim, acho que não seria mais viável, por exemplo, se você rodar com 10 a quarto e a simulação não for até o fim, parou por causa do resíduo, aí não era melhor já deixar o resíduo 10 a sexta, 10 a sétima, que aí ficaria uma coisa bem extensa e rodaria até o fim, por exemplo? Veja, é como eu tô falando, eu tô testando a física do problema, eu tô testando se o meu setup, ele representa a física, não quer dizer que ele vai bater resultados reais. Só para vocês terem ideia, vocês viram que eu rodei naquela torre 2.000 interações.
Então ali eu reduzi, eu botei o resíduo para 10 a menos 8, tá? Porque aí eu rodei 2.000 interações e aquele problema poderia rodar mais, tá? Poderia rodar até umas 4.000 interações, tá? Então veja que é uma etapa. Você faz uma análise de malha, vê se a malha, daquela refino de malha, ele não está mais variando o resultado. Aí agora eu vou para número de interações. Aí eu baixo o resíduo e deixo o equipamento rodar até o fim. Que é um dos erros principais, é não saber em que momento parar, sabe? Porque aí às vezes o cara roda 1.000 interações, mas ele não sabe se com 2.000 ia ter variação do resultado, tá? Então é isso que eu estou dizendo. Agora, você tem certeza do que está fazendo? Não, eu já rodei. Aí, meu velho, joga 10 a menos 8, bota 3.000 interações e vai passear final de semana e deixa rodando na máquina. O que eu estou dando a dica aqui é para não perder tempo com uma coisa que você ainda não sabe se dá certo. Entendeu? É só essa dica, entendeu? Só um test drive, né? Porque na minha cabeça eu fazer assim, não, eu vou colocar aqui logo 200 interações e resíduo 10 a menos 9, que eu sei que isso aí não vai me atrapalhar, vai rodar bem muito, vai demorar, mas vai finalizar. Então, mas aí é isso que eu tô dizendo. Eu faço assim, eu faço bem simples, poucas interações, eu quero ver se fica estável, se o resíduo fica monotônico, né, descendo bem bonitinho. É isso que eu tô dizendo. Uma primeira vez que você está rodando uma coisa que você não sabe que você nunca rodou, é sempre ter essa cautela, sabe? Porque aí você vem lá com um furacão, eu quero tudo, e aí quando dá um problema, você, poxa, é o que dá dando errado? Eu não faço a menor ideia. Né? Porque você tem tantas variáveis aí no experimento que você pode não ter a experiência suficiente para detectar o problema, porque realmente você enlouquece, você fica sem saber o que é que vai fazer, tá? Então fica a dica, tá? Senão vocês vão perder o restinho dos cabelos aí. Professor. Oi. E só uma dúvida sobre esse problema mesmo que o senhor está fazendo. Nessa questão dos bicos injetores, né? Que o senhor colocou o inlet somente ar e nos bicos a água. No caso, no escoamento multifásico, se eu já escolhesse que no inlet viesse essa mistura sem os bicos, mudaria muito? Mudaria a questão só do posicionamento, tá? Por exemplo, no teu caso, você tem o diâmetro. Tem que entrar tudo junto no inlet. Isso, no teu caso é tudo junto, mas o procedimento é o mesmo. A diferença é que você não vai ter a etapa dos bicos, entendeu? Porque lá no teu equipamento não tem um bico, você tem o quê? Um tubo, que aí você tá dizendo, ó, tá entrando essas duas criaturas. Entendesse? Certo, entendi. Mas aqui, se o senhor tivesse feito dessa maneira esse seu problema, os resultados ficariam alterados? Fica, porque pensa no mundo real, tá? Pensa numa tubulação, que aqui tem água, mas tem, sei lá, gás, né? Imagina que fosse um refrigerante, né, com gás. Aqui eu estou jogando numa tubulação. Lá o que você tem é uma tubulação, então é uma seção circular. Um bico, ele tem uma geometria para pulverizar. É diferente. Tu tá entendendo? Então ali eu estou pulverizando, eu estou simulando um bico injetor. Né? Então se você olhar no mundo real, uma coisa é eu pegar uma tubulação, abrir aqui e sai aquela quantidade de água misturada com ar, com seja lá o que for. E outra coisa é eu jogar aquela mesma mistura num bico. Né? Porque ali eu estou pulverizando as partículas. É diferente. Tá? E aqui no caso da entrada, ali eu estou entrando com ar e partículas. Né? É o teu problema. E no caso do bico, não. No bico eu estou jogando só a água pulverizada com aqueles diâmetros. Ou seja, ela vai se encontrar com o domínio geral, né? Com o ar. É feito uma torre de resfriamento. A torre de resfriamento, você vem com a tubulação, né? E você tem uns bicos mesmo, né? Que são bicos pulverizadores. E aí você tem um diâmetro, né? O fornecedor ele dá um diâmetro, uma distribuição de diâmetro médio para aquele bico. E aí você coloca isso na simulação. Outra coisa é você dizer assim, não, tá vindo a tubulação
aberta e vai cair ali aquele jato d'água. É outra coisa. E é exatamente o que acontece na simulação. Também foi o que acontece no mundo real, né? Uma coisa é você abrir uma tubulação, outra coisa é você botar um bico naquela tubulação, né? As partículas vão estar num diâmetro bem menor, tá? Então, por isso que tem que estudar bem o caso real para aplicar as técnicas. Aqui eu estou mostrando o bico porque foi o caso, um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu tinha realmente uma geometria física, feita a torre de resfriamento. A torre de resfriamento é o quê? Vem as tubulações e ali o cara bota os bicos, uns sprinklers, por exemplo, de uma rede de incêndio, né? Você tem a tubulação, mas você vai desenhar a tubulação, não, você pega o ponto geométrico ali e diz que aquilo ali é um bico, é um simulador de bico, tá? É só para vocês também aprenderem a fazer esse tipo de situação. Quando eu rodo, né, esses modelos, ele já cria para mim, ó, um tracking aqui das partículas, tá? Então ele tem para cada um, porque eu criei, né, 3 fluidos distintos, né? Então aqui, ó, tem um primeiro partícula grande, eu tenho aqui a partícula pequena, né, a média, ó, veja que ele já fica recirculando aqui junto com o escoamento, e aqui eu tenho o pequeno, tá? Veja que é bem diferente da outra simulação que eu fiz, tá? Porque eu mudei algumas coisas aqui nessa minha simulação. Aí você diz, professor, mas está cinza, né? É porque isso aqui é só para você ver o caminho que ela está fazendo. Aí se você quiser plotar alguma coisa nessa geometria, o que é que você faz? Você vem aqui, ó, por exemplo, aqui, dá um duplo clique, ó. Eu tenho aqui a configuração dela, tá? Então aqui eu tenho o máximo de tracks, então você pode aumentar, tá certo? E uma coisa que você pode fazer aqui em color, né? Em vez de constante, eu posso vir aqui em variável. Aí você pode colocar variável com o quê? Com temperatura, no caso aqui eu vou colocar velocidade, tá? E aí eu mando aplicar. Então ele vai criar uma paleta de cores, né? Ou seja, ela foi injetada aqui com uma determinada velocidade e depois ela vai desacelerando, vai perdendo velocidade até bater aqui na parede e zerar, tá? Esse resultado ficou até melhor do que o anterior, né? Uma velocidade até de 2 metros máximo, né? Então, é só para vocês entenderem. Então, isso aqui me dá uma ideia. E aí, claro, se eu vier para cá, tá? Eu fiz o grande, né? Então, tá aqui o grande. Uma sugestão, né? Deixa pequeno e dá um play, ó. Aí eu vou ver aqui como é o deslocamento da partícula. Veja que ela vai embora e ignora, né? Aqui nessa região ela já perde, né? Praticamente é o efeito só da... E aí ela bate aqui na parede, tá? Então você vai fazendo o estudo, ó. Agora eu vou fazer com os outros. Dá para mostrar os 3 Dá. nesse vídeo? Tá, eu vou mostrar aqui, tá? Eu tô mostrando um por um, porque quando tu bota os 3, fica um negócio que não dá pra ver nada. Mas eu vou mostrar como é que faz aqui, ó. Eu vou fazer um por um, tá? Aqui tá o outro, ó. Isso aqui vê como tá bem, né? Bem diferente do que eu tinha feito para vocês. Ó, ele ainda tá como constante, né? Vou colocar variável, vou colocar a velocidade, tá? Deixa ele plotar aqui pra gente ver, ó. Veja que ela tá bem, né? Você pode aumentar aqui o número de... Aqui só tem 11, né? Que é o padrão dele, ó. Tá? Deixa eu só fazer um por um aqui, pra gente ter um sentimento aqui. E aqui também na simulação, tá? A gente pode juntar os 3 e mandar simular aqui, né? Representar. Aí fica aquela loucura aqui, ó. Então veja que a partícula é tão pequena, ó, que na recirculação aqui ela vem, pode subir e ficar aqui girando dentro do equipamento, tá? Porque é uma partícula muito pequena, tá, gente? Ó, eu botei a primeira de 1 micron, a outra de 0,1 micron e a outra de 0,01 micron. Então é uma partícula muito pequenininha, por isso que ela vai junto com o escoamento, tá? Deixa eu parar aqui de rodar, tá? Veja que eu tenho partículas muito pequenas. Se você calcular o número de Stokes aí dessa criatura, você vai ver que é muito pequenininha. Então vamos lá, um por um, tá? A outra.
Ó, essa aqui é pior ainda. Essa aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. Vem aqui. Tá acabando já. Não, quando acabar aqui a gente vai descer. Tá? Vamos ver aqui. Esse, ó. Veja como é essa aqui, ó. Essa aqui tá uma velocidade muito baixa, ó. Ele tá sendo injetado aqui. Já perde, né? Ela é muito leve, né? Então ela cai aqui. Tá? Deixa eu só modelar. Ela é leve, fica ali, ó. No leito, né? Vocês viram a foto lá de uma torre grande real, né? A partícula fica ali, ó. E é porque aqui é só injetando, né? Você poder ter uma entrada de ar por baixo, tá? Deixa eu parar aqui. Pronto. Agora os três, ó. E aí outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, que ajuda muito, né, a entender, é isso aqui, né? Os vetores, né? Pra vocês verem como é que tá a corrente aqui. Então eu vou pegar aqui o periódico 1 aqui, né? Que é o que está na frente. Ó, então aqui ele dá para entender, né? Claro, eu tenho aqui a injeção principal, né? Tenho máxima velocidade. Só que eu tenho essa cavidade aqui, ó. E aí se você olhar, quando você clica aqui no grande, ó. O grande ele tá aqui, ó. Ele é arrastado pela corrente principal, tá vendo aqui? Ele é injetado nesse ponto, ó. Ele é puxado, meio que puxado. O outro, ó, ele, como é injetado aqui, aí já pega essa recirculação, né? Não sei se dá para ver aí, ó, mas vocês estão vendo aqui, fica uma recirculação dentro do equipamento. Né? Então a partícula fica aqui girando, ó, por conta do próprio escoamento, tá? E essa outra aqui, como já está aqui, ó, já tá no, ela está sendo injetada próximo à região que está com baixa velocidade e recirculando, tá? Aí tem esse resultado também que é bem interessante. Tem aqui a streamline, né? Para mostrar aqui. Tá, aqui ficou legal. Você pode aumentar aqui. Deixa eu ver se ele melhora aqui a visualização. Não ficou legal. Não ficou bacana aqui, ó. Inlet. Eu coloquei inlet aqui. Deixa. Esse aqui agora não ficou bacana. E deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui os plots, né? De temperatura. Não. Desculpa, velocidade. Né? A gente já sabe fazer isso aqui também. Vou colocar o periódico e a velocidade, tá? Então veja aqui que ele tem pontos, né, de velocidade e aqui, né, a cavidade fica com uma velocidade baixa, tá? E um outro aqui, que esse é importante, né, é a volume fraction, né? Então, vou selecionar também aqui o slide. E aqui, ó, se você olhar, ó, eu tenho vários. Para cada um, tem velocidade nas 3 direções, o volume fraction da partícula grande, tá? Então, vou plotar aqui. Obviamente, a fração volumétrica maior vai ficar exatamente na trajetória que a partícula caminhou aqui, tá? Se eu mudar aqui, ó, volume fraction do médio, aí ele muda de posição, ó. Tá? Então eu consigo ver onde é que está a máxima fração. E lembrando que essa fração aqui é fração de água, né, que foi injetada, né? Então tem água aqui pulverizada dentro do essa é a interpretação aqui, ó. E o pequeno volume fraction aqui também, ó. Então veja que ele aqui, ó, ficou nas paredes, tá vendo? Então ele circulou aqui e caiu, né? Então é só para a gente ter uma ideia, ver como é essa distribuição, tá? O que tá zero, a de azul que é zero é porque tem ar, né? Ok? O que mais?
Sim, aí, por fim, ó, eu vou fazer agora o Default Transformation, né? Porque eu vou habilitar aqui, ó, eixo Y, Full Cycle, né? Ou seja, eu quero 360. E aqui o número de instâncias. Ó, veja, eu vou colocar duas aqui só para vocês entenderem isso aqui, ó. Aí ele faz, ó, colocar 4. Tá vendo? Vou colocar aqui. Aí você tem que fazer a continha aqui de quantos vão representar. Veja que ainda é mais de 60, né? Porque tem que fechar aqui. Mas aqui eu estou representando, ó. E aí eu posso ligar tudinho, ó. Olha que legal. Aqui eu já vejo aqui, ó. Como é a partícula. Eu posso vir aqui e só girar, ó. Certo? E aí veja que ele no fundo ele tem essa... A geometria influencia muito, né? Como ele vai estar se posicionando, né? Por isso que tem vasos, né? Que você vê ele com diâmetro, diferença de diâmetro, por causa exatamente disso, né? Você reduz a velocidade. Aqui é porque já está perdendo, né? Tem o arrasto, né? Da partícula, ela vai perdendo velocidade por causa do arrasto também, né? Aqui tem ar dentro, tá? Deixa ele parar aqui. Esse bicho demora um pouquinho, você fica aperreado, aí clica aqui, ele fica travado, tá vendo? Vou fazer o outro aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó, o outro ficou mais na parede, né? Deixa eu simular ele aqui, ó, pra gente ver. Aqui já não dá para ver muita coisa. Aí ele fica aqui, ó, subindo, descendo, tá? Uma coisa que você pode fazer também para visualizar melhor é colocar na vista frontal, tá? Isso aqui é só uma ideia para você ter, ver como é que tá por dentro do equipamento, né? Como é que tá. Isso aqui também não vai ficar legal, vai ficar muito cheio, ó, tá vendo? Só o grande ficou bacana. Você não vê muita coisa, tá vendo? Ele fica muito na parede aqui, ó. Mas, ou seja, a gente rodou o negócio em 4 minutos, né? Peguei uma fatia. Se você for fazer esse mesmo problema, rodar ele completo, né? Você vai ver aí o tamanho, 4, né? Vamos dar um exemplo, né? 4 vezes 60, né? Já começa nós fica bem grande, né? A confusão. E veja que isso aqui não é transiente, tá, gente? Isso aqui foi uma simulação regime permanente, né? Se você quiser separação, essas coisas, aí é que você vai... você pode fazer isso aqui também, né? Olhar aqui de lado. Mas é tanta coisa que você não vê legal. Esse aqui ficou legal aqui no meio, ó. Tá? Enfim, se a gente tiver transferência de calor, evaporação, aí você vai ter também plots de velocidade, temperatura. Enfim, era basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu fiz com as partículas bem pequenas, né? Vocês podem reproduzir isso e aumentar, feito eu fiz no outro, né? Eu aumentei aqui o tamanho da partícula e aí você vê outro comportamento, né, delas, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer modelo de erosão para mostrar como é que a gente vê essa questão do destacamento, tá? E por hoje é só. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? E a gente tá aí durante a semana, vocês podem mandar zap, tirar André, depois na outra aula dava para trazer um trocador não pra gente ver? Sim, eu tenho um trocador simplesinho, duplo tubo, com erosão, tá? Eu sei aquele que você tem no YouTube, né? Mas não é. Não, aquilo ali é duplo tubo, mas aquilo ali foi da aula passada para vocês fazerem. Aquilo ali é monofásico, né? Eu posso pegar um que a gente fez no TCC, né? Ele é mais comprido e dá tempo de você ver a erosão, tá bom? Aí eu trago semana que vem pra gente fazer. Tá bom, beleza, professor. Boa noite. Tranquilo, boa noite. Eu vou parar aqui a gravação.